Saudações a todos e todas. Eu me chamo Tener Nauni de Abreu, sou vinculado à linha de História Social e suas múltiplas formas do programa de pós-graduação da Universidade de Brasília. Sou orientando do professor Marcelo Balaban. Antes de mais nada, de falar sobre o nosso trabalho, eu gostaria de agradecer imensamente ao convite feito pelos organizadores dessa primeira mostra virtual de trabalhos dos discentes do programa. O nosso trabalho é intitulado A Trajetória Política do Padre Daniel na província do Amazonas entre as décadas de 1850 e 1880. O nosso objetivo é analisar, a partir da trajetória de Padre Daniel, o acesso ou as dificuldades de acesso à cidadania dos afrodescendentes, bem como as possibilidades e os sentidos da liberdade que afrodescendentes e a maioria da população de não brancos tinham na sociedade amazonense do 800. Para fazer isso, nós contamos com uma metodologia onde a trajetória do padre acaba sendo o fio condutor da análise da documentação que nós levantamos, utilizando como metodologia a chamada biografia histórica, ancorada em princípios e em alguns conceitos da chamada microhistória. Como já falamos, a documentação que nós estamos utilizando, ela é organizada basicamente nos documentos oficiais, ou seja, relatórios de presidente de província, atas da Assembleia Legislativa da província do Amazonas, além de jornais e fontes eclesiásticas, né? Já que o personagem da nossa biografia, ele era padre. Né? E como nós falamos, a partir dessa trajetória, nós tentamos entender um pouco das características do acesso à cidadania, bem como a questão do que é ser livre ou liberto na província do Amazonas, principalmente a partir da instalação da província do Amazonas, que ocorre a partir de 1852. A trajetória do padre, ela aparece nos jornais de uma maneira mais evidente, mais enfática, a partir da eleição que ocorre para a Assembleia Legislativa Provincial no ano de 1863. Nesse ano, os jornais noticiaram que a eleição no colégio eleitoral da capital, no caso Manaus, em 1863, havia sido anulada porque a mesa de qualificação do Colégio Eleitoral de Manaus estava sendo presidida por um liberto. E isso causava uma série de textos, uma série de comentários em um dos periódicos de circulação da então capital da província do Amazonas. Estavam se referindo a Daniel Pedro Marques de Oliveira, vigário colado da Vila de Silves, a vila que hoje, cidade, fica mais ou menos uns 400 quilômetros de Manaus. Padre Daniel passa a ser acusado, ora de ser liberto, ora de ser ex-escravo, o que, segundo a legislação eleitoral daquele momento, do século XIX, proibia que ele fosse eleitor ou mesmo candidato. A grande questão é que, ao observar a trajetória desse indivíduo, começamos a observar que ele não era único e que ele já era eleitor desde mais ou menos o ano de 1855 e estava na província do Amazonas quando ela sequer existia, quando ela ainda era a comarca do Alto Amazonas, uma região da então província do Grão-Pará.
Provavelmente, Padre Daniel tenha chegado ao Amazonas em 1848 para assumir a cadeira de professor de gramática latina no Seminário Episcopal Auxiliar que fora criado na então Vila da Barra do Rio Negro, nome da cidade de Manaus, naquele momento. Padre Daniel, nesse momento, era subdiácono e mais ou menos no ano de 1854 ele assume a posição de pároco na Vila de Silves como vigário colado. Essa discussão em torno da eleição acaba trazendo à tona toda uma cultura política da sociedade amazonense onde determinados espaços não pertenciam a pessoas não brancas. Os afrodescendentes, as populações indígenas eram vistas pela elite que governava a então província do Amazonas como o lugar social deles era o do trabalho, da extração do trabalho compulsório, na medida em que, quando a gente fala dessa presença de afrodescendentes na história do Amazonas, geralmente textos mais tradicionais, os memorialistas dos anos 40 e 50 do século XX, ressaltam dois elementos que aparecem de maneira corriqueira na questão da documentação. O primeiro é o fato de nós estarmos falando de uma grande extensão territorial que constituía a província do Amazonas. O segundo, de uma população diminuta. Então, quando nós pegamos textos tradicionais a respeito dessa presença desses escravos, ou das populações escravizadas, melhor dizendo, na região que é hoje o estado do Amazonas, ressalta-se que a base da economia não era a extração de riquezas da monocultura, dos grandes plantéis, como as plantations do sudeste do nosso país. E isso traria como consequência a incipiência desse trabalho, bem como uma possível não relevância sociocultural desses indivíduos que constituem essa sociedade. Hoje, em números mais atualizados, aproximadamente 1/3 da população do estado do Amazonas se declara afrodescendentes. Se eles não eram a base econômica dessa sociedade amazonense do 800, tampouco a trajetória desses indivíduos ela pode ser descarnada da história, porque ela aparece nos documentos oficiais, na imprensa, no que se chama, na imprensa desse momento, de opinião pública. E é a partir da trajetória do padre que nós podemos, a partir de uma aproximação com o que nós chamamos de mundos do trabalho, analisar trajetórias similares a dele, ou tentar reconstituir essa história desse indivíduo que nasceu mais ou menos em 1828, no que é hoje a cidade de Belém, né? E segundo as informações que ele mesmo traz, se defendendo dessas acusações durante a anulação da eleição de 63, ele era um liberto de pia, pois segundo a sua própria fala, expressa nos jornais para se defender das acusações que era liberto ou ex-escravo, ele foi liberto pelo seu pai, José da Costa Albernaz, junto com sua mãe, na pia de batismo. Sua mãe, escrava, mulata, escrava de seu pai, liberta em 1831. Esse período da vida do padre Daniel no Pará se remete muito mais às memórias dele em torno da sua presença como aluno do seminário,
como seminarista e posteriormente iniciando as suas atividades docentes lá no final da década de 40. Mas o que fica muito claro dentro da trajetória desse indivíduo é que, a partir de sua trajetória, a partir de análises vinculadas ao mundo do trabalho, nós podemos observar as estratégias que ele utiliza para uma possível ascensão social nesse momento onde nós temos uma sociedade, né, do Amazonas do 800, em que, se a base da economia não é o uso do trabalho escravo, diferente de outras regiões, apenas 2% dessa população era de populações escravizadas, seja em média mais ou menos 1.000, não passando muito disso, 1.000 pessoas escravizadas. Nós estamos diante de uma sociedade onde tradicionalmente o uso do trabalho compulsório ele está manifesto desde quando essa região era uma região colonial. Isso aparece claramente nas estratégias de consolidação dessa presença do Estado na constituição do que a gente chama de província. A instalação da província do Amazonas ocorre em 1852, fruto de um interesse maior de uma presença mais efetiva do Estado, uma presença mais significativa nesse Estado, numa região que era considerada muito grande, e onde essas instituições simplesmente não funcionavam de maneira adequada. Então, Padre Daniel acaba, de uma maneira ou de outra, junto com outros indivíduos, sendo peça importante nesse momento onde as elites que governavam o estado do Amazonas, a província do Amazonas, melhor dizendo, naquele momento, elas viam que o caminho para se desenvolver a região era você educar, a partir da instrução pública, a juventude, os descendentes principalmente dos indígenas, mas também desses afrodescendentes, não para a cidadania, mas para o mundo do trabalho, para o uso e o acesso dessas camadas da elite à mão de obra desses indivíduos que eram basicamente vistos de maneira negativa por essas comunidades, por essa elite que governava o estado do Amazonas. Então, Padre Daniel foi padre, portanto missionário, teve contato com a missão de pastorar, de evangelizar populações indígenas na Vila de Silves, contato com esses indivíduos, foi professor, e a partir dessa atividade ele reforça suas redes clientelares, possivelmente com parentes, porque eram pessoas que tinham o mesmo sobrenome que ele, que faziam parte das suas redes de clientela de ascensão social. Padre Daniel, durante a década de 70, ganha as eleições, assumindo o posto a partir de 1872 de deputado provincial. Em 76, 77, assume o posto de vice-presidente da Assembleia Provincial do Amazonas. Estamos, portanto, diante de uma ascensão social de uma pessoa não branca, onde os espaços da escola eram vedados às populações escravizadas, e o acesso à cidadania em relação a esses indivíduos eram limitadíssimos, o que nos faz compreender que a questão jurídica não responde inteiramente à perspectiva da análise da trajetória desses indivíduos, né? E uma história mais encarnada por parte dessa história local, ela acaba sendo importante, onde você observa a trajetória desses indivíduos
como elementos possíveis de se entender a dinâmica interna dessas sociedades. Agradeço a atenção de todos e até a próxima.